Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou passando rapidinho aqui para falar um pouco sobre esse vídeo que você vai assistir aqui. Na verdade não é um vídeo, é um áudio, mas que é uma reflexão que me atingiu outras pessoas também. Muitas vezes Deus usa pessoas com sabedoria para trazer uma mensagem que você precisa ouvir, e eu precisava ouvir essa mensagem. Mas essa mensagem ela serve para tanta gente, sabe, que eu pedi permissão para o meu amigo Rodrigo para me utilizar dessa mensagem, para que essa mensagem possa acalentar o seu coração. Por quê? Porque, por exemplo, essa última semana não foi uma semana muito fácil para mim, entende? Muitos problemas por causa do evangelho que a gente defende, né? Nem sempre o resultado do trabalho é aquele que a gente espera. Na verdade, muitas vezes a gente quer ver um resultado palpável, sendo que Deus tem os seus propósitos e muitas vezes a gente passa por cima da vontade de Deus ou até fica julgando, né? Bom, se eu estou fazendo a vontade de Deus, por que eu não vejo o resultado? Sendo que na verdade nós somos somente aqueles que estão encarregados de fazer cumprir a mensagem. Nós não somos encarregados em chegar no coração da pessoa e obrigar a pessoa no entendimento. Aquele que é encarregado de tocar no coração da pessoa é o Espírito Santo. Mas muitas vezes, infelizmente, nós queremos fazer parte até desse quesito, né? E a gente não consegue entender como que nós estamos empenhados em fazer a vontade de Deus e muitas vezes o resultado não vem, né? Muitas vezes a gente é mal compreendido. O trabalho apologético é um trabalho muito difícil, porque é praticamente aquele que está fazendo o trabalho praticamente sujo, né? De combater alguma heresia, alguma coisa assim. Na verdade, né, irmãos, é que ninguém gosta de alguém batendo na porta da sua casa para dizer que você está errado. Isso não é fácil, não é uma mensagem fácil de falar, não é uma mensagem fácil de se ouvir, principalmente. A pessoa que está recebendo a mensagem, ela precisa estar numa predisposição que por ela mesma isso não acontece. Isso vai acontecer no coração de cada pessoa em um momento íntimo de receptividade do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toca, por algum motivo essa pessoa desperta e está suscetível a verdadeiramente dar ouvido ao Espírito Santo. Por isso que nos cabe somente pregar e entregar nas mãos de Deus. Mas muitas vezes nós nos cobramos por causa disso. Isso é normal, é do ser humano. Então, aconteceu que por algum motivo, ao ser indagado, eu, por exemplo, me senti na obrigação de defender o próprio evangelho que eu levanto, né? Que é tratar de cronologia, profecias, e muitas vezes a gente quer impor algo que é coerente e que sim pode servir, serve para muitas pessoas. Cada um tem o seu dom específico, nem todo mundo vai entender de tudo, mas muitas vezes a gente quer fazer com que a pessoa entenda a força, sendo que quem dá a revelação não somos nós, é o Espírito Santo. Quem está incumbido de fazer com que esse processo realmente chegue no coração é o Espírito Santo. A nossa parte é falar. Em tempo ou fora de tempo, é falar, é pregar. Muitas vezes a gente não vai colher os resultados em prontidão. Então é normal que muitas vezes a gente se sinta desanimado, né? E era assim que eu estava me sentindo.
Até que, fazendo uma indagação, e até que justa, né? Muito justa, a respeito das pessoas não quererem muitas vezes estudar a palavra de Deus para entender de tempo cronológico, entender da verdade bíblica. Eu encontrei esse áudio aqui. Esse áudio tocou muito forte no meu coração, sabe? Porque eu fico pensando com a mente de uma pessoa que está agora, nesse momento, passando por uma algema, passando por um cárcere. E muitas vezes essa pessoa não é culpada. Simplesmente ela não tem a disposição na mente dela para despertar para alguma coisa óbvia. Então, não vai ser na força. Essa predisposição é a voz do Espírito que no momento certo essas pessoas irão ouvir. Então precisamos ter muito amor e muita paciência para que nós mesmos não venhamos a nos decepcionar com a não reação ou a não resposta de um irmão que simplesmente está ferido, que está muitas vezes destroçado por causa de um evangelho que foi distorcido. Eu não quero falar muito mais, não. Vou deixar o áudio com vocês aqui. Meditem nesse áudio. Meditem nesse áudio. Eu tenho certeza que vai transformar o seu dia. Vai abrir a sua mente para o compreendimento de como que funciona a mente de uma pessoa que está dentro de uma seita recebendo um alimento adulterado e as consequências destas algemas e desse cárcere. Desde já agradeço ao irmão Rodrigo por disponibilizar esse áudio para que eu pudesse compartilhar com vocês aqui no canal Remanescente, tá bom? Então, escutem esse áudio. Deus abençoe. Eu vou deixar aqui só um outro ponto que é importante lembrar, isso para todos nós, seja na área de evangelismo, seja na área de profecias, seja na área de apoio social, de apoio emocional, seja na questão do estudo dos evangelhos, ou no estudo das línguas, ou talvez no estudo histórico da igreja, não importa. Qual seja o ponto que você tem mais facilidade, tem mais interesse. É importante entender que adventistas do sétimo dia vivem num cárcere privado. Eles vivem enfiados num porão, presos com 4 algemas. A algema número 1 é a algema do controle cognitivo. É a incapacidade que o adventista tem de chegar a conclusões e pensar por si mesmo. Ele está sob uma influência, que é uma influência muito pesada, doutrinária, eclesiástica, das forças dessa organização. Então, o controle, a primeira algema de controle é de controle cognitivo. A segunda algema é um controle social, é onde as pessoas elas constroem a vida delas e o social delas ao redor da igreja adventista. E isso é tudo que a organização deseja. Porque a partir do momento que a pessoa não tem amigos fora da igreja adventista, ela não tem amigos de outras igrejas, ela não frequenta outros círculos sociais, tudo ao redor da vida daquela pessoa é dentro daquele porão, dentro daquele cárcere, a igreja adventista está feliz e plena de que aquela pessoa vai ter mais dificuldade de tirar a segunda algema. A terceira algema é uma algema de controle espiritual. E aí vem o batismo, os votos batismais que foram feitos com pessoas sinceras, que não sabiam que estavam aceitando um coloio, né? uma aliança com Ellen White, com a igreja adventista, com o anjo ajudador, o anjo acompanhante, todas essas entidades do mal que pertencem a essa organização. Cognitivo, algema 1. Social, algema 2. Espiritual, algema 3. E por último, a última algema é a emocional, onde as pessoas ali dentro são massacradas emocionalmente porque elas não têm onde reclamar por ajuda. Os pastores não pertencem à igreja, eles pertencem a um rodízio de igrejas.
As pessoas não podem expressar o pensamento delas, porque se elas expressarem o pensamento delas, seja no campo da dor, das emoções, elas podem ser julgadas por isso, disciplinadas por isso. Mulheres que sofrem abuso físico, de violência física doméstica, conheço muitas que nunca tiveram condições de levantar a mão e falar: eu preciso de ajuda dentro da igreja adventista, porque lá dentro apoiariam os maridos, os anciãos. Várias e várias vezes. Problemas emocionais seríssimos que acontecem somente dentro das quatro paredes, porque o universo eclesiástico adventista é para pessoas perfeitas. Então, os adventistas vivem dentro de um calabouço, dentro de um buraco, e nesse buraco, nesse calabouço onde eles são sequestrados ali dentro, nas paredes existem várias fotos, vários quadros nessas paredes, que é para onde eles olham o tempo todo, eles não têm para onde ir. Eles não podem sair dali por si mesmo. Somente Cristo pode resgatar essas pessoas. Então, enquanto eles estão algemados ali dentro, com essas 4 algemas, ao redor, nas paredes, naquele pequeno espaço onde eles estão, eles olham para quadros nas paredes. Eu quero que você imagine essa cena. Imagine você preso com 4 algemas, sentado num calabouço, num porão escuro, e onde tem vários quadros bonitos na parede. Tem o quadro de Ellen White, tem um quadro da comida que você tem para comer, que vai ser servida para você. Você tem o quadro dos mandamentos que você tem que obedecer. Você tem o quadro dos pioneiros da igreja. Você tem o quadro das viagens interplanetárias. Você tem o quadro das falsas profecias. Você tem o quadro que olha literalmente para o trauma dos decretos. Decreto dominical, decreto de morte, fogo caindo, rios virando sangue, a destruição do mundo, bolas de fogo. Você vê uma foto ali, um quadro de Daniel, outra foto de Jesus. Depois você vê uma foto das pessoas sendo destruídas e o Satanás como bode, o Azazel levando os seus pecados. Você vê o juiz investigativo, um outro quadro do juiz investigativo, Jesus como sacerdote ali no juízo investigativo. Você vê todos esses quadros na parede, você está algemado e você tem que ficar calado. Você não pode expressar pensamento, você não pode fazer perguntas, você não pode levantar sequer a mão para questionar nada do que está acontecendo ali dentro. Porque aquela ali é a igreja remanescente. É o calabouço remanescente, é o porão remanescente. E as pessoas vivem lá dentro por décadas, e décadas, e décadas lá dentro. E aí, pelo sangue de Cristo, Cristo liberta uma pessoa dessa de dentro daquele cárcere. Ela consegue fugir dali. E aí, logo subindo as escadas, ela abre a porta e de repente aquela luz forte de fora, aquela luz do sol, quando a pessoa sai de um lugar escuro por muito tempo ali, a pessoa mal consegue abrir os olhos. E ela olha ao redor dela, ela vê vida. Ela vê pessoas indo trabalhar, indo comer, indo para a igreja, vivendo a vida deles. E ela olha para trás, ela consegue ainda ver lá no fundo a escada de onde ela saiu, lá do porão, daquele lugar que ela conseguiu se libertar. Ela fecha a porta daquele local e vai em frente. O que acontece com a maioria dessas pessoas que consegue sair desse porão é que a maioria delas abre mão de crer em Deus, crer em Cristo, crer em qualquer coisa. Porque Deus, Cristo, Espírito Santo, os anjos estavam todos lá embaixo naquele porão. Então toda vez que alguém falar de Cristo para ela, toda vez que alguém chegar para ela e falar assim, olha, vamos estudar a Bíblia, a grande maioria das pessoas que deixam o adventismo fala, eu não quero saber. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de organização, eu não quero saber de Cristo, eu não quero saber de evangelho, eu não quero saber de graça, eu não quero saber de nada disso. Eu estou livre. Eu estou livre. E ela começa a olhar para as igrejas ao redor dela e começa a ver mini calabouços, mini porões. Porque ela saiu de um porão onde as pessoas pregavam, onde as pessoas cantavam, onde as pessoas oravam. Então ela começa a olhar para os lados e fala assim, olha aqui outro porão, olha outro porão ali, outro calabouço, olha outro calabouço da Assembleia de Deus, calabouço da Igreja Batista, calabouço da Igreja Renovada, calabouço da Igreja do Santo dos Últimos Dias. Olha quantos calabouços aí. É assim que eles vêm.
Segundo ponto é que quando você chega para um ex-adventista e fala, vamos estudar escatologia, como o Wagner tem tentado aqui no canal dele, nos grupos, nos estudos, como ele tem lutado para apresentar a escatologia bíblica, na hora que você chega para ele, para o ex-adventista com essa proposta, você fala assim, não, eu não quero saber disso, meu amigo. Eu acabei de sair lá do calabouço, onde eles apresentavam tudo isso aí também. Eu não quero saber. As pessoas começam a tomar todos os itens que a igreja adventista sujou, todos os itens que a igreja adventista colocou toda a lama por cima, tudo aquilo que foi pervertido no adventismo no sétimo dia se transforma em ferramentas contra a promulgação do evangelho de Cristo. É isso que acontece com as pessoas. Mas existem pessoas que saem da igreja adventista, eles querem estudar, eles querem descobrir sobre Cristo, eles querem descobrir... Eu falo para vocês, com base em números estatísticos da igreja adventista, as pessoas, a grande maioria, mais de 50%, não querem saber de igreja. E aqueles que saem, se não se conectarem imediatamente com a verdade de Cristo, elas são pessoas que vão se perder, assim, para nunca mais voltar. Eu posso dizer, eu conheço dezenas de pessoas que não pisam dentro de uma igreja, seja ela qual for, por conta do que eles passaram dentro do adventismo no sétimo dia. Agora, como que você transforma um coração que passou décadas dentro de um porão imundo, sujo, pervertido lá dentro, com todas essas fotos de Cristo na parede, de anjos na parede, de céu, de Nova Jerusalém, de salvação, de santuário, tudo isso estava na parede, mas a pessoa estava algemada lá dentro, sem liberdades. Quando ela se vê livre das algemas, como é que você consegue falar com essa pessoa e falar o seguinte, lembra tudo aquilo que você viu naquele calabouço? Você lembra de todas aquelas fotos na parede? Você lembra de tudo aquilo ali ao seu redor? Sim, eu lembro. Aquilo existe, mas aquilo não é daquele jeito. Esse é o maior desafio das pessoas. É olhar de volta para as mesmas fotos que estavam naquele lugar imundo e falar o seguinte, eu quero dar uma nova chance para isso. Eu quero tentar de novo. Mesmo que eu corra o risco de cair num calabouço imundo de novo, eu quero tentar de novo. Você para imaginar a força emocional que essa pessoa precisa ter, a força emocional que ela precisa ter, para começo, para falar o seguinte, eu vou olhar de novo para essa foto de Jesus, eu vou olhar de novo para essa estátua de Nabucodonosor, eu vou olhar de novo para o Evangelho de Paulo, eu vou olhar de novo para essa foto da volta de Jesus e eu vou tentar novamente. Eu sei que tudo isso que eu estou vendo aqui, que vocês querem me apresentar, me recorda, me transporta novamente para aquele buraco. Mas eu quero tentar de novo. Eu quero tentar Cristo novamente. Esse é o maior desafio. Não tem erro na pregação da escatologia, Wagner. Não existe erro na pregação do Evangelho, Orlando. Não existe erro na pregação da história, da exposição da sujeira da fundação e da história da igreja adventista, no meu caso. Não existe erro na apresentação dos evangelhos de Cristo da forma correta. Não existe erro em nada disso. Mas nós precisamos entender qual é a forma, e Cristo vai nos ajudar, qual é a forma de traduzir isso de uma forma palatável para alguém que sofreu e foi vítima de um sequestro abusivo eclesiástico dentro da organização adventista do sétimo dia. Sem a sabedoria do alto, nós não vamos conseguir auxiliar pessoas onde, de começo de conversa, eles saíram de um calabouço e não é para lá que eles querem voltar. Então nós não vamos ser outro calabouço, outra opção de porão para essas pessoas. Pelo contrário, nós devemos ser a opção da liberdade em Cristo e da compreensão do que está por vir. Mas leva tempo. Leva muito tempo, muitos anos.
Então, publicação dos materiais do Wagner, hoje o Wagner está produzindo materiais sobre profecia e escatologia junto com um grupo com o qual ele trabalha. Todos esses vídeos, todo esse material vai gerar frutos para o futuro. Todo o material do Para Que Possamos vai gerar frutos para o futuro. Todo o material do CACP, frutos para o futuro. Os frutos são para o futuro. Eu gostaria que tivesse um túnel, que as pessoas saíssem do Adventismo e já começassem a estudar a Bíblia, a abraçar o Evangelho de Cristo, a mergulhar na palavra, a entrar num processo de desintoxicação, de transformação. Olha, realmente, Cristo é saído. Não. Eles ainda estão sentindo as marcas das algemas nas mãos e nos pés. Isso é muito sério. Um trabalho emocional com esses indivíduos é fundamental, porque sem o trabalho emocional não existe abertura cognitiva. E as chances que existem para essa pessoa abraçar o Evangelho de Cristo são extremamente reduzidas. Pessoas que saem dos testemunhos de Jeová, dos Mormons, dos Adventistas, de movimentos sectários, Congregação Cristã no Brasil, de todos esses movimentos, todos eles, Igreja da Vó Rosa, todos esses neopentecostais, todo esse movimento imundo que deturpa o Evangelho de Cristo, todas essas pessoas que estão saindo desses lugares, estão saindo para um momento sem Cristo. E agora você adiciona a isso todo o movimento social, toda a mídia, toda a perspectiva do liberacionismo, todos os novos pastores que apresentam todos os tipos de possibilidades. Coloca tudo isso no balaio. Coloca tudo isso no balaio, onde as pessoas vão falar assim: eu estava presa e agora eu sou livre e eu faço o que eu quiser da minha vida. Só que elas precisam entender que elas são livres, mas elas podem ser livres em Cristo sob a influência do Espírito, como diz em Gálatas. Mas leva tempo. Então, seja a escatologia, seja o Evangelho, seja o historicismo, seja a análise de igreja primitiva, seja o tema que for, nós precisamos olhar para essas pessoas como sequestrados, como pessoas que passaram por um período traumático que talvez nem elas tenham noção de identificar. E o passo a passo é trabalho emocional, trabalho cognitivo, mostrar para essas pessoas: vocês conseguem pensar por vocês mesmos, vocês conseguem analisar por si mesmos, vocês conseguem entender por si mesmos, vocês não precisam de CPB, vocês não precisam de Michelson Borges, vocês não precisam do pastor local da sua igreja, vocês não precisam desses indivíduos que não estão comprometidos com o Evangelho de Cristo. Emocional, cognitivo, um trabalho espiritual e depois um trabalho que vai trazer a pessoa para uma abertura de novos conhecimentos. É um processo e acontece com todos. Por isso que as sementes que o Wagner está plantando hoje são sementes que vão frutificar no futuro. Todos os vídeos, todos os canais, todas as pessoas engajadas e remando para a mesma direção. Eu falei recentemente com o PC do Caminho Livre, da TV Caminho Livre. O PC é um calvinista. Eu conversei com o pastor Flávio Martinez. Ele não é calvinista, ele é arminiano. Eu conversei recentemente com outro pastor de uma outra igreja, recentemente esqueci o nome da igreja dele, aqui nos Estados Unidos. Um pastor que está fazendo um trabalho de recuperação de seitas. De seitas piores, gente, muito piores ainda que o Adventismo, que envolvem tráfico de pessoas, que envolve abuso sexual, que envolve venda de órgãos, para você ter uma ideia. Para pensar, a situação, desculpa ter que usar esse termo, mas o cárcere, o buraco, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, vamos remar para a mesma direção. Vamos continuar plantando essas sementes. Vamos continuar usando os dons que cada um de nós temos para ajudar essas pessoas a sair do buraco.
Não vai ser ficar falando de Ellen White o tempo todo que vai curar essas pessoas. Não vai ser ficar falando das crises, dos erros e das falácias que vão ajudar essas pessoas a sair do buraco. Esse é um processo, esse é um conjunto de informações. Chega um momento que chega essas informações, eu quero saber de Cristo. Chega um momento que, agora, ok, estou feliz com Cristo, entendi o Evangelho, entendi a graça, agora o que vai acontecer no futuro? Aqui, ó, as sementes estão aqui. Está aqui a escatologia correta. São vítimas. Existem pessoas sofrendo caladas, sofrendo quietas, chorando caladas dentro dos lares delas, depois de terem saído do adventismo. Sofrendo todo tipo de pressão e ameaça que vocês podem imaginar. Financeira até. Física até. É muito sério, gente. É muito sério. Então vamos colocar esse quebra-cabeças para funcionar e à disposição das pessoas. Wagner está excelente o trabalho que ele está fazendo. Outros canais, outras pessoas estão fazendo um trabalho excepcional. E todos os seres humanos são atraídos de formas diversas. Muitas vezes é sobre alimentação, muitas vezes é sobre escatologia, muitas vezes é sobre Ellen White, muitas vezes é sobre Cristo. Cada um vai ser atraído de uma forma. Eu tenho certeza absoluta que Cristo vai trabalhar no coração de todos eles. Não é um trabalho fácil, isso aqui não é brincadeira, não é jogo de videogame. As vidas das pessoas, tanto físicas quanto espirituais, estão em jogo diretamente. Então, me perdoa ter que ser um pouco mais direto nesse áudio, até mais longo um pouco também, me perdoa por isso, mas o que precisa ser chamado, tem que ser chamado. E o adventismo é um cárcere privado com 4 algemas, que para serem tiradas dessas pessoas apenas pelo sangue redentor de Jesus Cristo.